hoje vai conversar sobre suplementação nutricional oral, como e por que usar, né? Uhum. Eu vou primeiro me apresentar para o pessoal que te segue, que estiver assistindo. Meu nome é Graziela, eu sou nutricionista e eu sou proprietária da Nutrical, que é uma distribuidora de nutrição natural e suplementos. Suplementos orais, o pessoal confunde um pouco com suplementação esportiva, né? Trabalho com suplementação oral. Eu queria que tu te apresentasse também. Tá bem. Então, muito obrigada pelo convite, né? Gostaria muito de agradecer a você e a toda a equipe da Nutrical também pela sua oportunidade de a gente estar podendo dividir e trocar um pouquinho, né, de ideias e conhecimentos na noite de hoje. Então, eu sou Ana Cristina Renz, a maioria das pessoas me conhece como Ana Renz, e eu sou nutricionista formada pelo IPA, fiz pós-graduação em nutrição e oncologia pelo Hospital Moinhos de Vento. Fiz pós-graduação em atenção à saúde do idoso também e mestrado em medicina e hepatologia pela UFSPA. Atualmente eu trabalho em consultório particular e sou professora do IPA do curso de nutrição. Ai, que legal. E tu trabalha mais com paciente oncológico. Isso, exatamente. É a minha especialidade, meu mestrado também foi dentro da pesquisa com pacientes com carcinoma hepatocelular. Então é a minha área de atuação, né? É a área que é a minha paixão. Que é então que eu acabo tendo, né, o atendimento em consultório com esse público. Uhum. E como tu tem bastante experiência com suplementação, eu queria que tu fizesse uma introdução sobre a suplementação e a importância no tratamento do paciente, principalmente do paciente oncológico, né? Certo. Então, quando a gente fala do suplemento alimentar, a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que o suplemento alimentar, ele não vai substituir a refeição. Então, ele não vem como um substituto da comida. Pelo contrário, né? A gente que é nutricionista, a gente sempre busca e visa a alimentação, né? Então, a alimentação saudável. Porém, se a gente não consegue fazer essa alimentação de forma da gente suprir todas as necessidades nutricionais do nosso paciente somente com a comida, né, pela via oral, então a gente vem com a oferta desse suplemento alimentar, né? E aí, quando a gente trabalha com a suplementação, a gente precisa lembrar e também com a alimentação, de toda a questão do ato de se alimentar, né? Então, assim, a gente tem aspectos socioeconômicos, aspectos culturais, aspectos religiosos. Então, tem algumas pessoas que determinadas religiões que comem X alimentos, Y alimentos. Então, a gente também precisa respeitar isso. E também, com o público idoso, a gente também precisa considerar todas as experiências adquiridas ao longo da vida, né? Então as pessoas vão criando os seus gostos, as suas preferências. Então, essas experiências a gente precisa levar em conta, então, no momento também dessa decisão. E quando a gente trabalha com o paciente oncológico, né, falando mais propriamente, a gente precisa lembrar que esse paciente, ele precisa manter o prazer em se alimentar, né? Porque é tão gostoso a gente comer, é tão gostoso a gente se alimentar, e a gente, por mais dificuldade que esse paciente tenha, a gente precisa buscar, então, alternativas, formas, consistência desses suplementos também para que haja essa oferta. Porque esse paciente oncológico, então, claro que a gente não pode dizer que todo mundo, né, vai ter, mas assim, apresenta náuseas, vômitos, diarreia, dores. Muitas vezes a gente tem a experiência de que o paciente Uhum. não tem essas outras comorbidades, mas ele tem muita dor. E aí, quando ele tem muita dor, ele não consegue se alimentar por causa da dor, né? Então, para vocês verem a importância do contexto, né, geral do paciente, para que a gente tome, né, essa decisão. E uma coisa interessante também que eu gostaria de dividir com vocês é que, por exemplo, quando a gente faz a definição e a decisão de qual alimento a gente vai ofertar, a gente não pode esquecer também da consistência, né? Então, a gente tem vários Super estudos. importante. Exatamente. A gente tem vários estudos que trazem que quando a gente aumenta
essa consistência. Então, quanto mais próxima a dieta normal do paciente, Ana, mas o meu normal é brando. Ok, então é dieta branda, né? Então, quanto mais tu chegar à rotina e à normalidade do teu paciente, é 3 vezes maior, então, a chance desse paciente ter essa adesão. E da mesma forma ao contrário. Então, assim, se o paciente está acostumado a comer uma alimentação branda, né? Que é com os alimentos cozidos, abrandados, né? Para quem não é da área, né? Ou uma dieta normal. Quanto mais próxima à dieta normal a gente poder, então, ofertar, melhor. Então, a gente vai ter essa adesão. E ao contrário, da mesma forma. Então, a gente vai ter 3 vezes menos essa aderência, essa adesão, então, ao suplemento, né? Então, por isso que a gente precisa estar bem atento, assim, a quando, né? E por que ofertar. Uhum. Eu até queria que tu explicasse um pouco o que é o suplemento alimentar, né, para o pessoal que não conhece entenda, e dividir contigo a questão da adesão. Como eu trabalho mais com a parte da nutrição comercial, né, mas eu acabo tendo muito contato com os familiares, e eles trazem muitos relatos de falta de adesão. O que é a adesão, né? É o paciente seguir utilizando aquele suplemento, que é importante para o processo de melhora, né? E alguns pacientes acabam não conseguindo aderir. Então, eu queria que tu desse algumas dicas assim, para aumentar a adesão do paciente, principalmente do oncológico. Sim, algumas estratégias, né? Porque a gente aprende, a gente está sempre aprendendo, né? Então, são sempre estratégias novas, são sempre novas ideias, novas receitas. Então, respondendo a tua primeira pergunta, né? O que é, então, né, o suplemento? Então, como a gente disse, ele é a primeira opção do tratamento, da terapia nutricional, quando a gente vai fazer oferta para o nosso paciente. Então, assim, antes mesmo da gente indicar uma dieta integral, gastrostomia, né? Que é sempre um medo, né? Que o paciente tem ali, que tá vendo que tá com perda de peso, tá vendo que tá com déficit nutricional. Sempre o suplemento alimentar via oral, ele vai ser a primeira opção, né? Então, isso é importante saber, porque é uma busca, né? Para que a gente tenha, então, sempre a melhora do nosso paciente. E quanto mais fisiológico for a alimentação, melhor para todo mundo, né? Então, é um trabalho, então, que a gente busca, né, para que fique o mais fisiológico possível, né, o mais natural, né, possível. E o suplemento, ele é uma ótima opção, por quê? Porque ele é simples, certo? Ele vem, nessa maioria das vezes, ele pronto, líquido, em pó. Então, ele contém todos os nutrientes que são necessários, né, para o nosso paciente. Ele tem um baixo risco, então, assim, não é muito difícil da gente ter alguma... como é que é a palavra? Se alguma rejeição ou alguma alergia, né? Porque o nutricionista ele já vai verificar Tolerância. a tolerância, ele já vai identificar ali quais são as composições nutricionais que tem. Então, esse risco é muito baixo, né? O que é seguro, tanto para o profissional, que é responsável pelo paciente, quanto para o paciente. E também, psicologicamente, ele é melhor aceito, né? Por quê? Porque há, então, essa terapia, essa opção de que a gente pode fazer, né, algo antes do paciente, então, vir a se agravar com o seu caso ou ter um déficit muito maior. Então, essa é uma excelente opção, né? E também tem um aporte, como eu falei antes, de nutrientes acima do que muitos alimentos. Então, ele é uma ótima opção. Ajuda bastante, né? Tanto o paciente quanto ao profissional para o sucesso do tratamento, né? Porque eu sempre digo para os pacientes que nós somos um time, né? Então, a busca do sucesso é de ambos, né? E, assim, algumas medidas preventivas, né? Que nem tu me falou assim, Ana, o que seria bacana da gente fazer para que aumente essa adesão, então, a esse suplemento? Porque, assim, convenhamos, né? Se esse paciente ele faz um uso prolongado desse suplemento, a gente precisa ter estratégias para poder melhorar isso. Porque senão enjoa, né, menina? Eles enjoam muito. Isso, eles enjoam muito do sabor. E a maioria das marcas não tem grande opção de sabores, né? Geralmente fica ali no baunilha, chocolate, morango. Exatamente.
Exatamente. Então, é papel do profissional, das empresas e indústrias especializadas, fornecerem, então, né, essa dica. E por isso que a ajuda de uma empresa especializada, de um profissional especializado, é fundamental, né? Não é à toa que a gente estuda, que a gente se dedica, que a gente troca, né, experiências que nem essa tarde de hoje, né, tardezinha, já para a noite. Uhum. Sim. Então, assim, algumas ações, né? Variar o sabor, como tu mesma disseste e relataste, eu acho que isso aumenta muito a adesão. Excelente a tua colocação. O aumento da densidade Uhum. calórica, então os suplementos que são hipercalóricos, hiperproteicos, são, ó, nota 10. Por quê? Porque com um menor volume, um volume líquido menor, a gente tem uma densidade calórica e também de nutrientes maior. Então, é uma boa opção também, né, essa questão da densidade. E também os horários, né? A gente definir os horários que são especializados e combinar com nos intervalos das refeições, para que a gente fuja, para que ele não substitua, principalmente, o almoço e a janta. Então, também isso é uma outra estratégia, Uhum. né? Que a gente busca para que a gente mantenha também essa alimentação regular, né, do nosso paciente, porque, acima de tudo, a gente busca uma nutrição completa como um todo, né? Como eu disse, o suplemento ele vem para somar, né? Dentro de todo esse plano alimentar. Me diz uma coisa, às vezes eu sugiro para alguns familiares bater, porque como eles reclamam da questão do sabor, que começam a enjoar, daí bater junto com uma fruta. Ou daqui a pouco abrir a caixinha e jogar por cima de frutas para aquele paciente que ainda se alimenta bem, consegue mastigar, misturar junto com frutas picadinhas. O que tu acha? Eu acho uma excelente opção. Eu brinco que na hora de usar o suplemento, seguindo as regras que o fabricante determina, né? O céu é o limite. Então, assim, vale sorvete, vale batida, vale misturar com leite, vale misturar com água, vale misturar com fruta. E aí parte da criatividade, né, do paciente, do profissional, né? Tem algumas indústrias que trazem também livrinhos de receitas, o que contribui bastante também para o momento Sim. da criatividade, né? Mas, assim, eu acho que a gente chegando no objetivo, que é nutrir o nosso paciente e ele consumir, é uma excelente opção. Claro, né? Que com alimentos saudáveis, né? Então, assim, fora alimentos gordurosos, alimentos ricos em açúcares, né? Bebidas alcoólicas, né? É bom deixar claro. Então, fora isso, eu acho que o céu é o limite. Então, quanto mais. E isso é importante, né? A gente ter essa troca também, né? Essa troca dos pacientes com os grupos também de receitas, ela é fundamental. Até porque, né, aquilo que a gente falou anteriormente da questão da adesão mesmo, né? Claro. Tá, e como é que a nutricionista faz a decisão se irá ou não utilizar um suplemento, né? Eu não sei quais são os critérios para isso. Certo. Então, assim, o profissional nutricionista, ele primeiro vai fazer uma triagem nutricional no seu paciente, tá? É o primeiro foco. Primeiro a gente tria para saber como que esse paciente se apresenta. Depois, a gente faz uma avaliação nutricional completa, né? E é aí, nesse momento, que a gente vai, então, identificar ou não o risco nutricional. Então, a gente precisa fazer essa triagem, fazer essa avaliação nutricional completa para identificar qual é o risco que o nosso paciente apresenta e, posterior a isso, a gente vai calcular, então, as necessidades nutricionais, que isso é muito individual, depende de cada paciente. Então, por exemplo, câncer de mama, né? O câncer de mama a gente vê, trazendo um pouquinho para minha área, né? A gente vê que os pacientes, eles não têm esse Uhum. catabolismo, né? De que, esse consumo tão grande de energia. Pelo contrário, a gente tem que fazer uma reeducação alimentar para que esse paciente não ganhe peso. Né? Já outros tipos de câncer que são mais agressivos, gástrico, pâncreas, a gente precisa então ter essa alta demanda energética exatamente porque a gente sabe que esse catabolismo é mais acelerado, né? O corpo, né? Quando a gente chama de o metabolismo, ele é mais acelerado. Então a gente precisa identificar essas necessidades muito individual.
Por isso que o nutricionista, ele faz uma terapia nutricional individualizada, né? Até porque nesse momento da decisão, a gente precisa saber o quanto que esse paciente precisa, né? Se ele precisa ou não precisa, por quanto tempo ele precisa, né? Pois em pacientes que fazem preparos cirúrgicos, eles precisam fazer essa preparação pré-cirurgia, né? Então também a gente tem todo um protocolo, todo um acompanhamento, né? Que a gente usa, por quanto tempo a gente usa, o que a gente usa. E aí, então, definindo, né? Calculando essas necessidades nutricionais, a gente, então, posterior faz essa intervenção nutricional e passa, então, para o nosso paciente quais são as metas, né? E uma coisa que eu acho super importante é o paciente participar de toda essa construção. Porque quanto mais o paciente se apropriar do seu tratamento e do seu tratamento médico, nutricional, com a física, com a fono, com a psicóloga, melhor é, então, todo o curso, né? Esse caminho que a gente segue. Então, ele se apropriar dessas informações e participar é fundamental para o sucesso, né, do tratamento. E é super importante esse trabalho multidisciplinar, né? Que os profissionais da área da saúde trabalhem em equipe. Esses dias eu conversei com uma fono, a Deise Matos, ela é super conhecida na área de disfagia, e a gente conversou exatamente sobre isso, como é importante o trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, né? Que a gente tenha todo mundo trabalhando em equipe. Inter e trans, né? Eu ia te... Todos juntos. E trans, exato. Eu ia até acrescentar, eu trabalho muito com a parte de geriátrica, né, os idosos. A gente tem muito a sarcopenia, é bem importante no idoso. Então, a suplementação para ele já é diferenciada, é mais focada no ganho de peso. Então, para cada tipo de paciente, por isso que é importante a avaliação do nutricionista, né? Exatamente. E assim, o momento, né, que a gente vai usar, que nem tu trouxe ali a questão da massa magra, né? A gente tem, da sarcopenia, então, que a gente busca, né, ter o aumento da massa magra do paciente para que evite que esse paciente tenha sarcopenia, né? Então, a sarcopenia, ela traz uma série de delimitações para o nosso paciente. Então, assim, comorbidades, problemas. Então, a gente busca para que esse paciente, então, também com o uso do suplemento, ele tenha esse aumento da massa magra, porque muitos suplementos são hiperproteicos, então nos facilita muito, né? Eu digo nós paciente, nós profissionais da saúde, né? Como um todo. Por quê? Porque além dele aumentar também essa questão da massa magra, como tu trouxe, para evitar a sarcopenia, ou também para que a gente saia, né, desse processo de sarcopenia, ele também melhora as nossas AVDs, né? Que a gente chama que são as atividades de vida diária. Então, muitas vezes o paciente não entende por que ele anda tão cansado, com sono, né, apático, né? Ele não entende por quê? É porque falta energia no corpo, né? Falta nutriente. Então, ele tá num processo de desnutrição ou de sarcopenia, como tu mesma disse. Então, a gente precisa explicar para ele que a alimentação, né, ela vai melhorar as AVDs também, né? Então, vai melhorar todo o funcionamento do corpo. Toda a qualidade de vida desse paciente, né? É. E assim, quando a gente fala do suplemento, uma coisa importante, assim, a gente tá falando muito em casa, mas assim, o suplemento ele pode ser usado em casa, ele pode e deve ser orientado em ambiente hospitalar. E aí, quando a gente fala em ambiente hospitalar, a gente fala tanto de unidade de andar, né, que chamam ali de enfermaria, alguns lugares chamam de andar, como também UTI. Então, tem muitos pacientes de unidade de terapia intensiva que a gente faz a indicação da suplementação via oral, né? Não tem a necessidade, se o paciente está consumindo via oral, não tem necessidade de colocar uma sonda ou de ofertar de outra forma se a gente tem a opção de fazer via oral. Então, precisamos abrir a mente, né? Precisamos, então, usar dessa ferramenta. Eu acho que isso é importante, é uma ferramenta que a gente tem disponível e a gente precisa usar. E quando o paciente vai embora do hospital, para quem é da área ou quem for assistir depois, né, que trabalha dentro da área hospitalar, a gente não pode esquecer do nosso paciente na hora de ir embora, né? Na alta.
Porque senão esse paciente está super bem atendido, está tendo uma orientação, está tendo um cuidado no hospital, e aí chega em casa e o que que faz? O que que acontece? Então, assim, esse pós, ele é fundamental. Pode ser um pós no posto de saúde, pode ser um pós para uma nutricionista de referência, pode ser um acompanhamento pós do próprio hospital em nível ambulatorial, mas esse paciente ele precisa ter um cuidado posterior. A gente tem que ter essa ideia de que o paciente precisa ter essa continuidade. Comigo, Ana, como profissional, contigo ou com qualquer outro profissional, né? Ele precisa ter esse acompanhamento, né? Então, eu achei importante também a gente dividir isso, porque é um todo, né? A gente precisa ver o todo, né? O todo do paciente, não só em nível ambulatorial, mas também em home care, em nível hospitalar, em todos os níveis. Eu ia te perguntar exatamente qual é o momento que a gente tem que utilizar e por que utilizar. Bom, então assim, os momentos é como eu te passei, né? Antes ali, é em casa, é no hospital, é na UTI, em home care, é instituição de longa permanência, né? Hoje a gente vê aí cada vez mais residenciais geriátricos, né? Instituições de longa permanência, então também há essa indicação para pacientes. E por quê, né? Por que a gente tem que indicar, né? Porque a gente, então, cuida, né, e controla a questão do risco nutricional do nosso paciente e também a gente evita que o nosso paciente tenha, como tu mesmo disseste anteriormente, a sarcopenia ou a desnutrição. Então, quanto melhor e antes a gente conseguir identificar e poder fazer essa prevenção, é o ideal, né? Porque se torna um processo mais fácil, né? Não que a gente não consiga reverter, né? Em muitos casos, sim. Mas se torna de uma forma mais fácil, né? E aí, assim, tá, Ana, mas e me diz aí, cientificamente, né? O que que tem ali diretrizes, informações, guidelines, para que a gente faça a indicação do suplemento nutricional? Então, assim, o que que a gente tem, tá, de indicação? Que é para que a gente verifique se esse paciente está tendo, a gente faz um controle de resto ingestão, a gente verifica um recordatório alimentar para a gente ver o quanto que esse paciente está comendo. Se é no hospital, é um controle resto ingestão. Então, tudo que a gente oferta, a gente verifica, depois retorna, né, e verifica o que que esse paciente comeu. Ou em casa, né, nível ambulatorial, a gente faz um recordatório alimentar para ver o que que realmente esse paciente a gente serviu ou que realmente o que que ele comeu. Então, assim, se nós fizermos esse acompanhamento em torno de, no mínimo, 3 dias, não adianta fazer menos de 3 dias, tem que ser no mínimo 3 dias, até 5 dias, 7 dias, a gente faz esse acompanhamento. E se a gente identifica que esse paciente comeu menos de 60% das necessidades nutricionais que tu calculou, a gente já tem a indicação para o uso do suplemento nutricional. Então, assim, diretrizes, guidelines, orientações, né? E aí tu me perguntou assim, tá, mas e para quem, né? Para todo mundo, né? Todo mundo que tem alguma doença. Agora a gente está trabalhando bastante, lançaram, né, agora o guideline no ano passado sobre lesão por pressão, então também, né, já auxilia também bastante pacientes com lesão por pressão. Até o último congresso que a gente teve semana passada também trabalhou bastante disso, que é um congresso bem famoso da nutrição, né? Também trouxe, né, essas informações, trazendo um pouco para a minha realidade, né, pacientes com câncer, né, e a gente tem uma série de suplementos que são específicos para esses pacientes. Então, assim, a gente tem suplemento que é para diabético, tem suplemento para o paciente que é renal, para o paciente que tem problema no fígado, né, hepatopata, pacientes que têm problema cardíaco. Então, hoje o mercado, ele já nos fornece um vasto, né, oferta também de suplementos, o que para nós, né, profissional, é muito bom, né? A gente, obviamente, só tem que buscar o conhecimento, tem que ir atrás das informações, para que a gente, então, identifique, né, e prescreva o melhor suplemento também, né? Sim. E tá sempre saindo coisa nova. como? Agora, há pouco tempo atrás, alguém perguntou ali, Parkinson tem suplementação? Ainda não. Ainda não existe, pelo menos eu desconheço suplemento para Parkinson.
mas já existe, era isso que eu ia comentar, foi lançado esse ano, já existe um suplemento da Danone, e esse ano a Prodite lançou o Instant Nel, que é um suplemento para Alzheimer. Então, a gente tem muito estudo, os laboratórios estão buscando coisa nova para trazer para a gente poder favorecer, né? Todas as patologias vão ter suplementos para elas. Que bom, né? É o que a gente gostaria. É, porque, na verdade, assim, o suplemento, por mais que ele acabe tendo um custo, né, adicional, mas o custo-benefício dele vale muito a pena. Com certeza, com certeza. Bom, e assim, ó, agora que tu trouxe, né, essa questão do custo, né? Mas se a gente for ver assim, ó, quais são os principais benefícios que o suplemento traz, né, pro paciente? Então, assim, ele nos auxilia na questão do aumento de peso, ele diminui as complicações, as comorbidades do paciente, ele traz sim a diminuição, né, e auxilia na diminuição da mortalidade, ele previne as complicações. E também ele auxilia na diminuição de custos hospitalares. Então, por exemplo, o paciente, se ele é bem nutrido, se ele é bem assistido nutricionalmente, esse paciente vai ter menos complicações, vai ficar menos tempo internado, né? Então, vai diminuir também custos hospitalares. Pensando também um pouquinho aí dentro da área de gestão, é uma excelente opção, porque a gente tem, então, essa oferta, né, pro paciente. Então, se tu for ver um desafio, né, se a gente for pensar assim, dos desafios do suplemento alimentar, né, sim, o custo, se tu for pensar, ele é um desafio. Porém, se tu coloca na balança de todos os benefícios que os suplementos alimentares, eu tô falando de uma forma geral, tá? Eles vão te trazer imensamente superior ao custo que ele tem, né? E isso eu tô falando tanto nível ambulatorial, né? Home care, em casa, quanto em nível hospitalar. Então, a gente tem uma série aí de estudos que trazem essas informações e dados, e, enfim, e valores de economia e também de benefícios, né? Pro uso dessa suplementação. Sim. Eu sempre comparo os familiares que reclamam do custo a questão de que no suplemento tu tem 100% do VD, né? 100% da necessidade diária, praticamente em todos os nutrientes tem 100%. Quanto tu teria que gastar em alimentos para atingir aquele 100%? É. Então, no fim, ele acaba saindo mais barato, que, claro que a gente não está dizendo que a alimentação natural é menos importante, mas o suplemento, nesse caso, ele acaba não saindo tão caro. É essa comparação que as pessoas não conseguem fazer, porque é só uma caixinha ou uma garrafinha, né? E eu vou pegar o gancho com o que tu tá dizendo, me colocando no lugar do paciente. Porque, sim, muitas vezes o paciente, ele quer comer. Ele tenta, ele faz assim, ó, do mundos e fundos para tentar. Mas ele não consegue, né? Então, isso também gera uma frustração para ele. Então, a gente precisa também respeitar os nossos limites, respeitar o nosso momento, né? E quando a gente tem uma opção, há esse conforto também, né? Então, assim, o paciente entende que ele vai se esforçar, ele também fica bem consigo mesmo, né? Ele entende que aquilo é um processo, né? De que não é porque ele quer, é porque realmente tá acontecendo, né, no corpo dele, tá acontecendo dessa forma, e aí o suplemento vem então para auxiliar, né? Auxiliar realmente nesse momento do consumo dos nutrientes, né? Já que não é possível com a comida de verdade, né? O arroz, o feijão, a carne, a batata, né? O aipim, nosso aqui do sul, pinhão. A gente, então, né, entende que os pacientes às vezes realmente não conseguem, mas o suplemento ele vem, então, como um aliado. Eu acho que essa é a palavra certa. Exato. E eu queria te perguntar quais são os principais obstáculos
na suplementação nutricional oral? Quais são as dificuldades? Bom, a gente já discutiu um pouquinho ali sobre a questão do money, né? Custos, né? Sim. Mas, assim, ó, indiscutível o benefício que o suplemento traz quanto ao custo. Então, né, não nada se compara, né? Porém, a gente tem, além disso, a gente tem outros desafios e outros obstáculos que são muito grandes, né? Um deles é olhando para o nosso próprio umbigo aqui como profissionais da área da saúde, né? Porque às vezes falta conhecimento nosso, né? Do nutricionista, do médico, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo. A gente trabalha muito com fonoaudiólogos. Os fonoaudiólogos são fundamentais, essenciais. Quem tem um fonoaudiólogo na sua equipe ou como parceiro, olha, é nota 10, né? Então, assim, às vezes, um dos obstáculos é a falta de conhecimento do profissional, entendeu? A gente precisa ter isso muito claro. E quando isso não existe, ou vocês veem que há dificuldade, não fiquem calados, né? Conversem com o colega, expliquem a importância para o profissional, porque a gente está em constante aprendizado, não adianta, né? A gente que é da área da saúde, a gente vai estar em constante aprendizado, não tem como fugir, né? E uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que quando a gente fala do uso do suplemento, a gente não pode esquecer quem está ali com o paciente. O cuidador, o técnico de enfermagem, né? Ou, por exemplo, na área do hospital, que eu trabalhei anos no hospital, as atendentes de nutrição. Então, assim, tu imagina, todos esses profissionais que estão envolvidos, eles precisam entender a importância desse suplemento. Porque eu vou te dar um exemplo, tá? A gente fez a prescrição do suplemento nutricional. Aí a atendente entrega no quarto e aí o paciente pergunta para ela: e aí, esse suplemento é bom? Ou para o próprio técnico de enfermagem, ou para o outro profissional que está ali. Aí eles vão dizer assim, ó, não sei não, hein? Não sei se é bom. Ah, não gosto. Ah, nem sei. Então, assim, não dá, Sim. né, gente? O trabalho, ele é transdisciplinar, ele é interdisciplinar, ele é multidisciplinar. Todo mundo faz parte do processo. Então, mesmo que a pessoa tenha opinião própria, que diga, não, esse sabor eu não gosto muito. Ok, é tua opinião. Mas tu tem que dizer assim, olha, não sei qual é a opinião que o senhor vai ter no momento que experimentar. Mas o senhor tem que entender que isso é importante. Isso faz parte do seu tratamento. O suplemento, ele precisa ser considerado como um medicamento, né? Por quê? Porque ele vai te auxiliar no teu processo, né? Do teu tratamento. Então, quando a gente... Porque senão o paciente, desculpa, Pode falar. senão o paciente já prova uma referência ruim e ele automaticamente já acha ruim também, né? É, exatamente. E claro, né, gente, não me levem a mal, né? Eu não tô pegando aqui os atendentes técnicos para isso, não. O próprio nutricionista, né? Olhando aqui para minha área, né? Cuidadores, O médico, familiares, o médico, o fisioterapeuta que ajuda muito o paciente, né? Porque tá ali sempre constante também, né? Quem tem essa possibilidade faz bastante exercício, há uma troca e um vínculo super grande também com o fisioterapeuta. Por isso que eu digo que é um trabalho em equipe, porque todo mundo vai ter que mostrar essa importância. E uma coisa importante, desculpa. O paciente precisa entender a importância. Ele é o centro de tudo. Se ele não entender a importância, se ele não levar a sério e entender que isso é como um medicamento, o processo vai ser mais difícil, né? Então, quanto mais tá? claro, quanto mais informação, quanto mais a gente ensinar o nosso paciente, é o adequado. Exatamente. E uma outra coisa que eu lembrei Então, agora, antes de te interromper, é que um outro desafio grande é aquilo que a gente falou no começo, que é sobre o paciente enjoar, né? E aí, as receitas e uhum. fazer essas adaptações que a gente conversou logo no começo da nossa fala, que eu até brinquei que o céu é o limite, é aí que entra, então, a criatividade.
né? Porque realmente Sim. é um desafio, é um obstáculo, mas eu acho que com estratégias, né, com boa vontade, né, com determinação, a gente consegue superar momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, mas a gente vai sempre avante. E a gente acaba tendo bastante opção também, sem sabor. E é legal para esse paciente que não adere muito bem, mistura no doce ou no salgado, pode misturar. Eu sempre sugiro assim, não aceita de jeito nenhum, mistura no caldinho de feijão, nem fala que é um suplemento. Tu sabe que eu sou suspeita de falar porque é o meu queridinho, né? Então, se tu for perguntar a opinião da profissional aqui, eu indico para 99% dos meus pacientes o sem sabor, porque é uma carga na manga, né? Tu não mascara ali Sim, o sabor, o alimento fica com o próprio gosto. Então, eu não sei se vocês já experimentaram, mas eu tudo que indico eu experimento, né? Ou pelo menos assim, é uma grande maioria, né? E o sabor é super bom, assim, não tem sabor, né? Então, tu acaba tendo essa facilidade. Claro, a gente tem que cuidar ali um pouco porque muda a consistência um pouco, mas não faz alteração significativa, né? Se tu for ver, não faz sim. alteração significativa. Então tá. Eu acho que a gente poderia abrir para perguntas, né? Se o pessoal tiver questionamentos, não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa. Não, fico aberta e Deixa eu, disposição para a gente poder trocar, então. deixa eu ver se tem alguma pergunta já. Uma olhadinha aqui. Tinha pergunta sobre. Alguém falou aqui, a Betânia, adorando todas as informações sobre o idoso e a suplementação. Obrigada. E teve a pergunta também da Betânia sobre o Parkinson. Ah, Eu não sei se tu chega a trabalhar com paciente com Parkinson. não, mas eu tenho a mesma informação que tu, assim, não tenho conhecimento de que tenha algo assim específico, né? Pelo menos até o momento eu não. É, tá. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não temos mais perguntas. Então, eu vou te agradecer a oportunidade de conversar contigo, cheia de conhecimento sobre essa área. E é super importante ter esses esclarecimentos. Chegou uma pergunta. Ah, Compostos suplementares podem ser usados sem ser em aplicação hospitalar, como suplemento esportivo, por exemplo? eu vi aqui a pergunta do Marcos, né? Depende qual. Isso. Tudo vai depender de qual, tá, Marcos? Vamos dar aqui um spoiler do queridinho, Whey Protein. Esse sim, né? A gente tem ali a indicação, né, de todas as nossas sociedades que ele é a melhor fonte de oferta de proteína, né? E a gente sabe, então, que no mundo esportivo ele é muito utilizado também. Então, tudo depende de para qual paciente, qual a enfermidade. Então, é bem individualizado, tá? Mas trazendo aqui para uma realidade, eu gosto muito e uso, né? Indico também o Whey Protein. E o Whey Protein hoje, o legal dele, eu trabalho com uma marca de Whey Protein isolado, sem sabor. Então dá para qualquer preparação misturar ele que vai super bem, né? É outro queridinho, né? Então, acaba virando queridinho exatamente porque a adesão é ótima, né? É, é. E a gente Então, tem Ana, que pensar no nosso paciente, né? Por quê? Porque é por eles que a gente faz isso. É por eles que a gente está aqui. É por eles que a gente estuda, né? exato, Então, exatamente. Então a gente está sempre buscando uma forma de que eles tenham essa adesão melhor, até porque as alterações de paladar são bem complicadas nesse momento, então é interessante a gente ter essas adaptações, né? perfeito. Exatamente.
Olha ali a minha mestre. Hoje é Ninguém ótimo projeto Low Carb. A professora doutora Sabrina também. Fernandes. Eu sou fã dessa mulher. E teve elogio, ó. Oh, é uma honra, obrigada. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu até abri uma caixinha para perguntas no Stories, mas não teve questionamentos antes da live, né? Eu acho que o pessoal deixa mais para na hora da live ver se fica alguma dúvida, mas eu acho que foi super esclarecedor. Ai, bacana, bacana. Ai, que bom. Então, eu agradeço muito o convite e a oportunidade e me coloco sempre à disposição para a gente ter esses momentos de troca. Eu acho que a tecnologia ela vem muito para aproximar as pessoas, então, claro, de uma forma saudável, né? Sabendo utilizar, vem ao benefício então desses encontros, desses momentos de trocas, né? Exatamente. E eu acho super importante porque a gente esclarece para as pessoas mais leigas que estão em casa e às vezes não tem essa informação. A Sabrina perguntou, Ana, poderia falar um pouco sobre a sarcopenia? Claro, Sabrina, a gente conversou um pouquinho antes na live sobre a sarcopenia, foi exatamente então sobre a questão da suplementação, né? Para que evite, para que o paciente então chegue, né, ao momento da sarcopenia. Ou então, se ele já está nesse processo, para que a gente então trabalhe com o uso e o auxílio da suplementação, para que a gente reverta esse quadro, né? Porque a gente sabe que a sarcopenia, então, o paciente fica com muito mais complicações, comorbidades, né? E uma série, enfim, de outros fatores que acabam envolvendo, né? E aí, a outra pergunta foi sobre os BCAAs. Sim, a gente tem, né, a recomendação do uso dos BCAAs para os pacientes cirróticos. Então, eles vão auxiliar nessa melhora dessa absorção da proteína. Então, por isso que há essa indicação. Então, para quem tem a oportunidade, né, de utilizar e de indicar, é uma excelente opção. Então, ele vai auxiliar também nesse processo e também vai ajudar, né, nesse processo todo, né, nesse ciclo, né, não sei se a gente pode chamar de ciclo, mas em todo esse processo da sarcopenia. Tem um elogio aqui da Anne Natel. Parabéns pelo excelente trabalho de levar mais informações à população. É essa a nossa ideia, né? É a gente fazer esses bate-papos para que as pessoas que estão em casa com dúvidas tenham as suas dúvidas esclarecidas. Ó, mais uma pergunta. Até um atendimento pós-alta hospitalar de UTI, ainda mais em tempo de Covid. Ah, não, é. É uma afirmação que é, assim, excelente. A gente tá vendo na prática clínica, eu não, tá? Porque eu tô trabalhando em home office, mas assim, o meu esposo trabalha diretamente com pacientes com Covid, tá? E aí, o que a gente vem observado, o que eu venho conversando, ele traz da prática, tá? Que esses pacientes, na pós-alta da UTI, como a professora doutora Sabrina Fernandes está trazendo, eles estão saindo muito debilitados. Muito debilitados mesmo. E é como eu disse anteriormente, esse paciente ele teve a alta da UTI, ele precisa de um acompanhamento. E depois teve a alta do andar ou do hospital para casa, ele precisa manter esse acompanhamento, né? Até porque a gente não perca, né? A gente não perca tudo aquilo que a gente buscou, trabalhou, incentivou, né? Ao longo do processo da internação ou todo o processo da UTI, porque ali na UTI é quando o paciente está com um momento crítico, né? Bom, o paciente estabilizou, melhorou, teve condições então de ir para o andar. Claro que eu estou aqui, né, fazendo uma forma bem simples. Mas esse pós-alta, ele precisa ter esse acompanhamento. Ele é fundamental. Então, essa afirmação da professora... Até porque é uma, até porque é uma doença ainda muito desconhecida, a gente não sabe as consequências dela, se deixa sequelas ou não.
Então, é importante ter esse acompanhamento, inclusive o acompanhamento nutricional. É fundamental, é fundamental. O que a gente está vendo de realidade é que esses pacientes estão saindo bem debilitados. Bem debilitados. E eles precisam do acompanhamento multidisciplinar. Sim. Então, se tem mais alguma pergunta? Acho que não. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar contigo, Ana. Foi um prazer. Tu é uma pessoa que só veio acrescentar e o assunto é super interessante. Assim, a gente falar de pacientes oncológicos ou pacientes idosos, para mim é um prazer, porque é o meu dia a dia também. Então, tu veio para esclarecer muita dúvida. Acredito que os familiares daqueles pacientes que estão em casa assistindo ficaram muito esclarecidos. E numa próxima oportunidade a gente pode pensar em mais coisas para conversar. Foi um prazer. Oh, claro que sim, eu agradeço então mais uma vez o convite. Muito obrigada pela oportunidade e contem comigo. O que precisar, estou à disposição para a gente ter esses momentos de troca, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Agradecer o pessoal que assistiu. A live vai ficar gravada no Instagram da Nutrical. Eu acho que tu não consegue gravar, né? E vai ficar gravada, então quem quiser assistir depois, tá gravadinha lá. Combinado. Então tá bom. Obrigada. Obrigada e uma boa noite. Um beijo. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.